Bom, nosso entrevistado é Carlos Gadelha, coordenador do grupo de pesquisa e inovação da Fiocruz. E o Gadelha é um dos mais importantes homens de saúde do Brasil, que desenvolveu o melhor programa de política industrial que eu já conheci em quase 50 anos de jornalismo, que foi a política de desenvolvimento produtivo aí do Ministério da Saúde. Gadelha, como é que você vê a situação nesse momento? A Itália demorou entre 15 e 16 dias entre os primeiros casos e a tomada da decisão da supressão do contato individual. Eu prefiro até dizer contato individual do que o social, porque mais do que nunca a gente precisa do contato social e trocar informações científicas, né? Mas do contato. Esses 15 dias elevou a situação para uma situação catastrófica, de 12 casos para mais de 7.500 casos. Então, 15 dias, Nassif. 15 dias. Que coisa, que coisa. Onde havia declarações do tipo vamos produzir, né, na região da Lombardia, Milão, e depois veio os pedidos de desculpa. Eu acho que são indesculpáveis, né, assim, porque a margem de tolerância, para usar uma linguagem técnica, é a vida das pessoas. Só para dar um dado mais recente, né? Ontem saiu o estudo do Imperial College, já com os dados sobre o Brasil, e as estimativas são dramáticas, ou seja, uma situação de contenção branda, né, de mitigação, como se chama, versus uma situação de supressão total dentro dos limites do funcionamento do sistema de bem-estar, de saúde, né? Mas de supressão total significa 500 mil mortes. Que coisa. Estimativa do Imperial College. Então, nós não estamos, né, numa questão, e eu digo, podia ser muito menos, que eu acho que a gente tinha que dar o mesmo peso, a mesma... Mas, ou seja, é uma situação de barbárie social que a gente ameaça entrar. E, nesse sentido, né, a primeira coisa, né, que eu queria dizer para quem está aqui nos ouvindo, o que mais você pode fazer para contribuir para o país e para a economia da nação, e eu vou dizer o seguinte, para o sentimento ético coletivo, tá, para uma sociabilidade mínima, para que a gente possa dormir em paz, é ficar em casa. Tá? Então, isto e há, inclusive, uma convergência, depois posso até fazer alguns tipos de provocação para os economistas liberais, né? Mas assim, nós estamos, inclusive, surpreendentemente juntos. Né? O Beluso comenta uma frase, não sei se é dele, mas ele citou a frase, que o medo nos tornou a todos keynesianos. Né? Então, mas assim, então hoje eu acho que nós não podemos piscar, Nassif. Assim, a gente tem que adotar medidas de supressão, de ficar em casa, porque isto pode significar a morte de milhares, talvez centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, né, nos dados. Sim, aliás, eu só falo com dados científicos, Nassif. Pede políticas públicas, né, que são essenciais. Né? Primeiro, uma política agressiva de transferência de renda. E aí, Nassif, não é crédito neste momento. A gente está com a população endividada. Claro. O crédito vai ficar empossado, né? ou tentando ser... Né? Como é que uma família que já está endividada, uma empresa que já está endividada, o grau de endividamento das famílias é altíssimo. Neste momento, é não ter vergonha do gasto público. Né? E o gasto público é a única injeção na veia, é a única UTI para a gente poder manter o sistema social sem cair na barbárie.
né? E aí eu pego assim, mesmo eu vejo os condicionantes, né? Mesmo nos R$ 600, né, que se conseguiu no Congresso, para os informais, eu pergunto, e os outros, né? Mas, enfim, você só pode ter na família até 2 salários mínimos, o teto tem que ser... ou seja, uma série de condicionantes. Você tem que ter no cadastro único, dar uma declaração que depois os órgãos de controle... Ou seja, nós não podemos ser envergonhados neste momento, porque se a gente, eu digo, se piscarmos, nós vamos criar uma barbárie social. Hoje, e aí eu acho que toda essa cultura perversa de curto prazo, do controle sobre os meios e não sobre os resultados, hoje a gente não tem que ter vergonha de dizer, olha, a injeção na veia para manter o paciente Brasil vivo é a gente ter programas agressivos de distribuição de renda, de transferência de renda. Distribuição, posso falar algo mais estruturante, mas hoje, transferência de renda. E não venham com papo, né, que não tem recursos, né? Existem recursos que são disponíveis tanto no âmbito do Tesouro Nacional quanto na emissão monetária. Claro, claro. Conhecido que numa situação de depressão, a emissão monetária não causa efeito nenhum. Seria um contrassenso hoje a gente achar que isso envolve. E na faixa de que pegue, né, a população informal, a população formal, e eu vou dizer mesmo segmentos de uma classe média empobrecida e que está desesperada. Sim. Esse pacote de ontem aí foi um dos ridículos, atrozes. Aí os jornais dando manchete com um pacote sem nenhuma relevância, fixando no endividamento de empresas. É um horror a mediocridade, um horror. E o primeiro pacote também, assim, que você apresenta um número que parece alto, quando você vai ver, é antecipação de INSS, antecipação de FGTS, o crédito, né, como foi o de ontem. Então, o que eu quero dizer, né, quando me perguntaram, até num debate que participei, os R$ 600, eu falei, melhor do que os 200, que era o inicial. Mas é completamente insuficiente. E aí eu acho que tem uma outra questão que é definida, que a gente tem que ter em mente. Se nós temos um salário mínimo neste país, a gente tem um parâmetro. Eu não estou nem falando do salário mínimo calculado pelo Diese. Eu estou falando do salário mínimo aprovado pelo Congresso Nacional. Aquela tem que ser a base da transferência de renda. Se não é mínimo, menos que o mínimo, as pessoas não vivem, porque é mínimo. Está no nome, é salário mínimo, né? Então, assim, acho que uma primeira questão, assim, e aí e também no âmbito do sistema empresarial, as medidas para as micro, pequenas e médias empresas, que representam 70% do emprego, mais uma vez, o crédito é quase uma piada hoje. Claro. Né? Então, digo, a gente pega assim, a Inglaterra e a Alemanha estão financiando 80% da folha, direto, recursos fiscais, da folha para as pessoas ficarem em casa. Então, mas voltando. Então, eu digo transferência de renda para as pessoas e transferência de renda para a folha de pagamento das micro, pequenas e médias empresas sem ser via crédito. Né? E acho que depois a gente tem, né, para os mais preocupados hoje com o equilíbrio fiscal, eu vou dar só 2 exemplos, né? Taxação de dividendos, né, de lucros e dividendos, progressiva, não dos pequenos lucros e dividendos, né, mas progressiva, né? É uma vergonha com o lucro que os bancos ganham, né? Uma única instituição, 7 bilhões, e não paga real. Né? E a outra, isenção tributária, né, fiscal, que é entre 32, tem 2 estimativas, mas historicamente era 40 bilhões. 400 bilhões, 40 bilhões só na saúde. 400 bilhões. Então, se perguntar como é que eu financio isto depois, né, essas 2 iniciativas permitem
financiar, ao menos parcialmente, porque a gente tem que emitir recursos e tem que gastar neste momento, né? Mas, assim, são duas medidas só. Taxação de lucros e dividendos e redução pela metade da desoneração tributária de 400 para 200 bilhões, eu financio um importante programa de investimento público, né? Essa é uma questão, até que eu vou dizer, eu acho que o corona, essa pandemia, evidencia, eu detesto isso, eu não queria ter razão, eu nunca quis tanto estar errado de tudo que a gente trabalhou nesses 20 anos, mas ela escancara a dimensão coletiva da saúde, ela não é uma dimensão, ela escancara a necessidade de Estado para coordenar a ação coletiva e ela escancara que a gente tem o risco da gente não ter uma base produtiva. Eu não vou nem falar da inovação, base produtiva no país, capaz de aprender, capaz até de importar. Só para dar um exemplo, a gente está com 50 países no mundo com restrição à exportação de produtos para a saúde. A gente vai ao mercado e não encontra. Né? Ontem o Trump, né, pegou a General Motors e falou, chega e vai... Né, eu estou falando do Trump. Puta. Desastrada, né, para os Estados Unidos. Né? Gardelli, como é que você está vendo a reconversão da indústria aí, as iniciativas que estão vindo do setor privado, da BIMO aí, porque o governo é incapaz de articular, né, de montadoras fabricando equipamentos, especialmente essa questão dos respiradores e dos diagnósticos rápidos. Como é que está avançando? Eu vou dizer o seguinte, a gente tinha que radicalizar aquela visão que nós já conversamos muito sobre isso, do complexo econômico industrial da saúde, né? A visão do sistema produtivo da saúde. Eu vou dizer, a gente tem um sistema produtivo de bem-estar, ou seja, onde as políticas essas precisam funcionar, essas cadeias produtivas. Nós não podemos ter problema de oferta de alimento, nós não podemos ter problema de oferta de medicamentos, de oferta de serviços em saúde. E eu vou dizer tanto para o corona quanto para os outros, porque claro, o setor é curto. Eu não posso chegar e tirar o paciente de câncer da UTI ou do coração. Então, eu vou ter que trabalhar no sistema, né? E aí, eu digo o seguinte, então, existem segmentos produtivos, só para dar um exemplo, a saúde representa 10% do PIB na CIF. Gera de emprego 7 milhões de empregos diretos, e se eu pegar a cadeia produtiva, que envolve alimentação, etc. e tal, eu vou fazer uma estimativa baixa. São 12 milhões de empregos na saúde. Então, eu digo assim, existe uma política mais clássica, porque neste momento não é uma política só, você não pode reativar a atividade econômica generalizadamente, mas tem uma atividade econômica que não pode parar, que é a atividade ligada aos sistemas de proteção social e a atividade ligada à manutenção da sociedade. E até eu queria dizer, Nassif, eu vejo associações como a BIMO muito responsáveis, né, algumas iniciativas de que precisa primeiro de uma coordenação nacional. Não podemos a oferta estar concentrada em determinadas regiões e outras regiões não terem acesso à oferta, por exemplo, de ventiladores, né? Mas eu acho que a gente tem que estar muito atento para aplicar medidas de economia, como se chama? De economia popular, né? Porque é o seguinte, se alguém quer especulativamente ganhar dinheiro com esta crise, comprar álcool gel, como eu estou vendo, da população mais pobre, né, por 20, 30, 40, 50 reais às vezes. Por 20 eu vi. Né, o que é uma vergonha. Ou seja, eu acho que neste não é, né, porque sempre taxam a gente né, quem pensa no desenvolvimento, de ter uma visão voluntária. Isso não é nada de tabelamento, não estou falando nada disso, mas eu estou falando. Né, eu considero um ato criminoso alguma atividade econômica querer, neste contexto de crise, se aproveitar para ganhar, para ter mais lucro. Né? Então, acho que... E aí, Nassif, eu quero entrar na questão específica dos ventiladores. Né?
dentro da política de desenvolvimento produtivo, aliás, eu queria dizer que foi uma política mantida por vários ministros de diversos partidos. Sim. Né? Porque eu sempre, qual era a principal premissa, né? Sem capacidade, perversamente, os dados estão comprovando, né? Que sem capacidade produtiva e tecnológica nós teríamos um sistema universal com pés de barro. Né? Isto, até para você poder avaliar e ter agilidade de comprar e fazer uma reconversão industrial, eu tenho que ter capacidade produtiva instalada. Né? E aí eu vou dar um exemplo bom e um preocupante. Né? Assim, né? O fato da gente ter uma capacidade produtiva instalada de vacinas e de diagnóstico, né? Hoje muito concentrada na Fiocruz, inclusive para estabelecer parcerias com o setor privado, transferência de tecnologia, é o que está dando um alento para a gente ter capacidade de diagnóstico nesse país. Isso é fruto de políticas públicas. Eu me lembro quando a gente fez lá, quando se criou, né, iniciou todo com base nessa visão do complexo. Qual era a visão, né, do complexo da saúde? Existe um poder de compra do Estado, do SUS, que ele pode ser utilizado seguindo o preceito constitucional que o mercado é parte do patrimônio nacional. Então, o mercado público para estimular a produção no país. E a gente falava, isto é uma questão estratégica de vulnerabilidade, tão ou mais importante do que a defesa. Infelizmente, bom, eu vou começar no felizmente, depois eu vou no infelizmente. Né? Na área a gente criou a geração da biotecnologia. Não havia política para estimular diagnóstico no Brasil e para produtos biotecnológicos. Hoje a gente já tem os primeiros para câncer, entre outras. Mas toda essa estrutura para diagnóstico que foi estimulada. Hoje, o fato da gente poder fazer testes sorológicos e testes rápidos se deve a gente ter uma capacidade de produção local que é insuficiente pelo esse pico da demanda, mas que nos permite, inclusive, num contexto muito difícil, se articular internacionalmente para adquirir e conseguir ter os produtos. Quem não sabe fazer, não sabe nem comprar. Tá. É enganado. Então, a gente, de um lado, tem uma capacidade produtiva e tem uma capacidade, inclusive com redes internacionais, para adquirir produtos. Né? No campo dos equipamentos, Nassif, esse foi uma das frustrações que tive, porque a gente conseguiu avançar na biotecnologia. Eram mais de 100 parcerias para o desenvolvimento produtivo, que, só para te dar uma ideia, de uma visão restrita do nosso próprio Estado brasileiro, eu acho que órgãos de controle para evitar a corrupção são muito bem-vindos, mas questionavam permanentemente o preço. Só para te dar uma ideia, Nassif, e eu vou falar aqui foi aberto um processo administrativo, onde eu estava junto, porque nós priorizamos comprar vacina de influenza do Butantan. Mas são filhas da mãe. Se eu não tivesse comprado naquele momento, Nassif, hoje nós não teríamos vacinando para gripe nesse país. Que coisa absurda, cara. Pelo menor preço do mundo. Porque era, em vez de contrato, devia ser contrato e não convênio, por uma situação que já tinha há 20 anos que se comprava daquela forma. Onde CGU, isso aí? Hoje respondo sobre isso. Hã? CGU? CGU CGU, relatórios do TCU, mas o TCU acabou no final e há toda uma orientação depois de 2 anos de luta para eu ser desculpado. Mas é um absurdo. Esse pessoal, nós criamos monstros. Só para te dar um exemplo. E eu dizia, eu estou te dizendo, hoje nós estamos tendo 77 milhões de doses de vacina para gripe, que é essencial para separar o que é corona do que é gripe, porque tivemos alguns desculpa a emoção da CIF. Não, mas é um absurdo. Tá? Se não tivéssemos tomado aquela decisão, o Butantan estava com a perna quebrada. Eu me lembro disso. Com a perna quebrada, e hoje não teríamos essa capacidade de resposta. E o mesmo vale, né? Por exemplo, para os imunossupressores para Fiocruz, tacrolimus, que todos os transplantados tomam. Eu tenho na minha família, né, um irmão transplantado. Eu digo, este remédio, meu irmão, que você toma,
é produzido no país. E por isto você tem esse acesso, né? E aí isso vai para a área de câncer, para a área, né? O evento da insulina no Brasil, mas desculpe que eu vou voltar. E nós tentamos, Nassif, fazer o que seria na terceira geração das políticas. A primeira foi fazer produtos mais tradicionais químicos, começar depois avançar na tecnologia da química e depois avançar na biotecnologia e nos equipamentos. Como os equipamentos, a compra não era centralizada, né, mas nós lançamos. E nos equipamentos estava, né, a chamada para marca-passos, equipamentos diversos, e aberto para, inclusive, ventiladores. Né? Neste momento, Nassif, que a gente lança a onda que seria dos equipamentos, a da biotecnologia a gente venceu com mais uma série, todas as instituições com a faca no pescoço e com dificuldade de... Eu quero saber, né, agora, Nassif, aonde que estão quem nos acusava de ineficientes, de ter comprado produtos mais caros, fazendo a autoavaliação dos erros que cometeram. Eu não ia falar isso aqui não, viu, Nassif? Não, mas tem que apontar esses filhos da mãe. Tá? Né, dos erros que cometeram. Eu não estou falando aqui em desvio de recursos, estou falando de estratégia nacional, é outra questão. Né? E nós tentamos fazer o dos equipamentos e materiais. Imediatamente, os concorrentes internacionais que lideram o oligopólio mundial pegaram, eu não vou nem citar nomes, porque eu não acho justo, são pessoas dignas, mas senadores dignos, né, com uma série de acusações indevidas, e se abre processo no TCU, instabilizando todos os gestores para comprar equipamentos e materiais. Quando você falou da BIM, a BIM conhece bem essa história. Eles estavam... Deixa eu perguntar, uma curiosidade. A Nordisk, aquela norueguesa Nordisk que estava por trás disso também? A Nordisk é da insulina, né? Ela fez isso, foi o mesmo trabalho que ela fez com Serra para matar a Biobras aqui. Para matar a Biobras. Esse foi no campo dos equipamentos. Né? Da insulina, como é que foi? Mataram a produção nacional e no dia seguinte, fazendo preços anticompetitivos, só que na área da saúde, como o capital intangível é muito importante, é difícil você entrar num processo antidumping, porque o conhecimento é a maior parte do preço. Tá. Né? Você matou a produção de insulina, comprou a Biobras, os donos devem ter ficado, na época, né, ficaram tristes, né, até ter que fazer aqui o Maris Guia, né, faleceu, dizem até que muito influenciado por essa questão, né, enfim, mas sem entrar, mas os donos venderam a empresa e ganharam muitos recursos na época. Tá? O que foi feito com a empresa no dia seguinte, Nassif? Foi fechada. José Serra, responsável por isso. E o que aconteceu com o preço da insulina no ano seguinte? Ele aumentou 3, 4 vezes. E nós não tínhamos o que fazer, estávamos de joelho. Gadelha, nesse caso dos equipamentos, o que houve? Então, dos equipamentos, né, houve, como nós fizemos as primeiras parcerias para produzir equipamentos no país. E aí houve questionamento do preço da parceria, questionamento de que estava se direcionando para a produção nacional, que estava selecionando para empresas nacionais. E isso, eu vou dizer, começa a dar uma instabilidade no sistema, porque as pessoas vão presas na CIF. Servidores, aliás, eu queria dizer o seguinte, servidores, gente, a minha vida toda trabalhei no Estado. 99,9% de servidores dedicados e que viram noite. Eu vi no Farmácia Popular servidores virando noites para rodar o sistema para gratuidade. Eu vi, ninguém me contou. Né? E aí se usa o 0,1% de casos que tem que ir para a cadeia para inviabilizar políticas públicas e estratégias. Então, a partir disto, Nassif, criou uma estabilidade que os colegas da indústria da Abimo ficaram decepcionados depois, porque a gente anunciou o uso do poder de compra do Estado para estimular a produção nacional,
para estimular os equipamentos nacionais e se estabilizou todo o sistema por dois mecanismos, por não ter se conseguido aprovar, ou seja, a centralização das compras, porque você precisa centralizar as compras para dar escala e para evitar mecanismos especulativos. Só para dar um exemplo, quando a Fiocruz anunciou, voltando à insulina, que ia voltar a produzir insulina, o preço despencou 4 vezes. Eu vou dizer, ela pagou o projeto só com o anúncio. Então, Nassif, hoje, né, a informação que eu tenho é que nós temos 3 empresas no Brasil, né, que tem uma capacidade muito limitada para a necessidade que a gente tem, e temos que, desesperadamente, ou não vou querer falar desesperadamente, não, porque a gente tem que ter calma, né, mas perseverantemente, né, ir ao mercado internacional, né, usando a nossa capacidade de avaliação para adquirir tudo que for possível. Porque nós não temos o tempo de reconversão industrial, que é importante, mas eu vou dizer o seguinte, é uma reconversão maior, viu, Nassif? A gente tem que reconverter, a gente tem um padrão de política industrial torto. Eu também falo isso há 20 anos. Até em homenagem a Celso Furtado, sempre falou, a gente tem que saber quais são as finalidades da indústria. Não é só se a indústria é complexa, se a indústria... Para que a gente tem que ter um setor produtivo industrial? E a gente tem que ter. Mas a gente tem que ter um setor produtivo industrial que, antes de tudo, isto é dinâmico. Ele se volte para os problemas nacionais. A questão da saúde, eu vou dar um exemplo aqui da saúde, pegando. Saúde é 10% do PIB. E devia chegar a 12%, 13% do PIB. Há uma disfunção imensa, né? O Estado é o único sistema universal que o Estado participa com menos de 50% do financiamento em saúde. O mínimo, o piso na OCDE é 70%. Então, aumentar a participação do Estado, não estou falando nem de diminuir o do privado agora, mas aumentar a participação do Estado. Então, 10%. 35% da ciência mundial está na saúde. Então, estou dizendo o seguinte, até no debate que tive a oportunidade de fazer com os colegas, vou dizer o seguinte, gente, a política de transferência associada com a política para as cadeias produtivas de bem-estar, pegando a saúde, ela gera renda, emprego e inovação. Claro. Então, na ciência e tecnologia, 35%. Se você falar, Nassif, da 4ª revolução tecnológica, a gente está precisando hoje. É o Big Data. Como é que a gente faz? Porque o corona está este ano, qual vai ser a do ano que vem? A gente tem que ter capacidade de inteligência para analisar dados epidemiológicos, dados populacionais, para a gente dizer, está emergindo algo e agir antes. Claro. Qual é a área líder na 4ª revolução tecnológica? Saúde, Nassif. Se eu pegar inteligência artificial, saúde. Big Data, saúde. Tecnologia aditiva, lê-se impressão 3D, saúde. Edição genética, saúde. Então, o que eu estou também dizendo é assim, a gente proteger os sistemas produtivos de bem-estar neste momento com medidas agressivas, né, com medidas intensas, ao mesmo tempo, eu estou gerando um colchão de sustentação de atividade econômica que junta o sistema social, né? E aí, a gente vai, ao mesmo tempo, pagar o preço de não termos ampliado, né, e radicalizado, e aprofundado. Só para dar um exemplo, tem algum momento que a gente, mais do que nunca, precisava de uma articulação do sistema produtivo da saúde, como agora, Nassif? Não tem. Só em guerra, não. Só em guerra. Nós tínhamos um grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, Complexo Industrial da Saúde, que congregava, agora na minha memória não está, mas em torno de 16 ministérios e instituições públicas. Esse grupo foi extinto. Governo Temer. Tá? Foi extinto, acho que mais recentemente, já no atual governo, quando se extinguiu todos os grupos e fóruns que se tinha. Eu tinha uma institucionalidade na CIF e ela funcionava. Era assim, o Ministério compra, o BNDES financia, eu posso falar da agenda, eu estou representando a comunidade científica no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Depois podemos, talvez, tratar um pouco disso. Mas era assim, o Ministério da Saúde compra, olha só, o Ministério da Área Social coordenava
talvez a mais inovadora política industrial do país. Isso aí não tinha dúvida. Saúde. Eu não vou. Isso foi criado na época do ministro Temporão, onde eu não estava ainda lá. E sempre trabalhamos juntos na mesma nossa salinha de 7 metros quadrados na Escola Nacional de Saúde Pública e formulamos muito dessas ideias conjuntamente, articulando visão sanitária com a visão industrial, né? Com a visão produtiva industrial e do sistema produtivo de serviços também. Né? Então, era assim, o Ministério dizia, vou comprar ventiladores, digamos que hoje. Né? BNDES financia, o MCT, FINEP fornece todo o suporte tecnológico, a Anvisa prioriza na avaliação dos produtos, o INPI entra na questão da avaliação dos limites e das flexibilidades necessárias para a política de propriedade intelectual. O Inmetro estava nesse grupo também. A Fiocruz, que foi, né, a célula máter de todas essas concepções, ela foi né, uma instituição que tem no seu DNA o SUS e o Complexo da Saúde. Né? Acho que são duas marcas que eu acho que importantes no contexto atual. Né? Defesa intransigente do nosso sistema único de saúde, sem o que a gente estava lascado no momento atual. Né? Então, essa institucionalidade, né, ela é... E depois, né, o próprio departamento do Complexo Econômico e Industrial virou uma coordenação, ele perdeu o status. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que refletir. Assim. O Ministério da Saúde, né, ainda é uma ilha de racionalidade no contexto atual. Né? Então, eu queria fazer este reconhecimento, mas eu estou falando de ações estruturantes que deixam um vazio, porque neste momento também ele reflete o seguinte: nunca foi tão importante a capacidade de planejamento e de articulação do Estado. Claro. Nunca foi tão importante. E os instrumentos, os instrumentos estão fragilizados. Né? Então, um pouco essa questão, né? E na visão, Nassif, até para não dizer que eu estou inventando a roda, né? Essa visão da saúde como desenvolvimento, eu tive a oportunidade de ler as cartas, né? Minha equipe lá de pesquisa levantou para mim, entre o Keynes e o William Beveridge, que criou os sistemas, né, universais de saúde, né, começando pela Inglaterra. E nessas cartas o Keynes propunha, né, que o gasto em bem-estar, o gasto em proteção social, em sistemas universais, estivesse na rubrica de investimento e não na de custeio. Tá. Falava, para o investimento não pode ter limite. Para o custeio, ele falava, não, a gente tem que gastar, tem que estar com as contas mais equilibradas, porque o consumo... Mas para o investimento... E ele falava isto do pós-guerra. 45, são há 70 anos atrás. Saúde é investimento, isto não é né? A gente tem que repetir os grandes pensadores como Celso Furtado, mas enfim. Então, acho que a gente tem que pensar o sistema de proteção social, o SUS, neste momento, talvez como uma grande indutor de demanda para manter uma reanimação possível neste contexto do sistema produtivo, né, existente. E evitar, Nassif, eu vou brincar, mesmo os colegas mais liberais, que agora se tornaram keynesianos, eu só não entendo porque a grande mídia, o Jornal Nacional, quando volta os keynesianos, não chama nenhum keynesiano histórico para falar, né? Arrependidos, né? Mas isso eu não somos arrependidos. Eu quero dizer que sou colega, acho que a gente tem que ter uma coalizão, a gente está num momento que a democracia precisa ser fortalecida. Generosidade, Paulo Freire, né? Generosidade para a gente montar uma... Mas o que eu quero dizer, parece que tem uma coisa que, primeiro, eu tenho que ter um autoflagelo. Então, começa uma fala de cortar salário de funcionário público, isso é loucura. No momento que a atividade econômica está deprimida, não é loucura, não estou nem falando apenas em nome dos servidores dedicados que estão aí tentando sustentar o sistema de proteção na educação, na saúde, nos serviços sociais, etc. Eu estou dizendo, isto é uma burrice, desculpe dizer, porque gera
né? Até queria retirar o adjetivo da burrice, assim, é uma limitação, é uma necessidade de um autoflagelo, que isto reduz salário, é elemento de estímulo da demanda. Claro. As pessoas comerem mais, puderem comprar os saneantes que precisam. Eu estou mantendo no respirador a atividade econômica. Então, eu vou dizer, essa timidez, essa necessidade de autoflagelo, num contexto que a gente precisa, eu vou dizer, olha, órgãos de controle, etc., acho que tem que dizer, não há erro maior do que a gente perder velocidade para a atuação. É melhor... Ontem eu vi, não vou falar o nome porque é uma pessoa que eu admiro muito, não, tem que focalizar mais. Então, estuda 2 anos e depois, lá, 500 mil pessoas morreram. Eu preciso atuar amanhã. Eu não posso atuar daqui a 2 anos. Hoje, o erro maior é eu criar. Né? Como está, né? Mesmo o pacote de ajuda limitado, eu fui ler por dentro. Aí tem que comprovar se já tem Bolsa Família, se isso soma, se o teto da família é tanto, o trabalhador só pode ganhar até 2 salários mínimos, mais do que isso, não sei. Ou seja, aí tem que estar no regime geral da Previdência, tem que estar no... Ou seja, e existem sistemas de informação, como o Cadastro Único, e a gente ampliando para os informais que não estão, mas, ou seja, existem formas muito ágeis de você fazer um programa agressivo, sem medo. Eu digo, o maior erro hoje, eu queria que tivesse essa variável para ser avaliada, é o erro da inação. Nunca o ótimo foi tão inimigo do necessário. Eu não vou nem falar do bom, né? Não sei se... Gadelha, obrigado por sua entrevista aí, materiais relevantes aí para essa discussão. Você gostaria de encerrar? Nassif, eu queria só mais uma questão, porque eu participo do... A resposta que o Brasil está dando se deve, por exemplo, no diagnóstico. No diagnóstico, eu tinha grupos de pesquisa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia voltados para a área de diagnóstico. Hoje, os recursos finalísticos para a ciência e tecnologia, neste contexto, só foram liberados 13% da reserva e contingente. Então, há um esforço de toda a comunidade científica e tecnológica que essa questão do coronavírus ela coloca uma questão de destravar o sistema de ciência e tecnologia. Existe um movimento importante para descontingenciar, são quase 5 bilhões de reais que estão contingenciados, porque nunca a vida dependeu tanto de ciência, tecnologia e inovação. Não apenas para a competitividade do futuro, mas para a atuação no presente. E aí fala, não, então isso é só para o corona? Eu digo, hoje em dia na saúde, Nassif, se a gente for olhar um laboratório de saúde hoje em dia, a gente vai encontrar matemático, vai encontrar engenheiro. Se a gente for olhar o sistema de saúde, vai ter que ter cientista social que estude saúde coletiva, como na minha escola, para como é que a gente estrutura o SUS, como estrutura a atenção básica. Então, Nassif, é transversal. Certo. Então, é mais uma coisa, não deixar a ciência brasileira morrer. A gente não pode produzir só soja e minério de ferro nesse país. Nós vamos ficar... Não é só uma questão ideológica, Nassif. Por isso que eu digo, é uma questão mais ampla. Um país com 210 milhões de pessoas não pode ter sistemas produtivos e de ciência e tecnologia que não deem suporte ao bem-estar das pessoas, né? Então, eu queria também passar essa mensagem, Nassif, que a transferência de renda, o apoio aos sistemas produtivos de bem-estar e ao complexo da saúde, um apoio vigoroso ao SUS, eu já queria propor aqui, eu acho que a gente está na hora de injetar 30 bilhões no SUS para a gente reanimar a atenção básica que estava... Para reanimar, quem vai garantir o cuidado, o isolamento, a atenção é a nossa rede de atenção básica, o nosso sistema único de saúde, né? E a gente ter toda uma política não envergonhada neste momento, de financiamento de gasto público. Né? Eu acho que isso é muito importante, para que a gente não perca a dimensão coletiva, né? Que eu acho que a gente não pode... o medo não pode nos jogar para o ódio. Não é nenhuma frase de
mas o medo tem que aumentar a sociabilidade e o espírito coletivo da gente, mesmo pelas redes, como a gente está conversando agora. Resgate a capacidade de intervenção estatal e do SUS em particular, né? E, ao mesmo tempo, né, que a gente tenha cada vez mais informação embasada na ciência. A experiência histórica mostra: fique em casa. A experiência científica e os dados científicos mostram: fique em casa. E, ao mesmo tempo, eu estou falando, esta resposta, a gente apoiando o sistema de saúde, a gente apoiando o SUS, apoiando o complexo da saúde, apoiando a cadeia produtiva alimentar, é a proposta mais eficaz para a gente poder sair da crise com a cabeça erguida. E não sair, e não ter uma crise ainda pior de uma sociedade desarticulada, desestruturada e que não acredita em seu futuro. Nassif, o momento é de emoção, mas eu costumo dizer, eu falo com o coração, mas eu sempre tento pensar com a razão, tá? É um prazer imenso sempre conversar com você. Gadelha, cada vez que eu converso com a Fiocruz, lá atrás eu já tinha dito, melhor proposta de política industrial, com essa questão das indústrias de bem-estar. É pena que o país ainda não estava ao alcance aí do trabalho que vocês fazem. Muito parabéns para você e para o seu grupo aí, Gadelha. E sempre à disposição, Nassif. Eu acho que o trabalho que você faz é incansável e nos deixa muito animados. E parabéns. Eu queria te pedir, continua, tá, Nassif, com força, com vigor, para que a gente não tenha um pensamento único, para que a gente possa ter a ousadia de pensar no que o país precisa. Parabéns também a você, né, e a toda a equipe que você lidera. Um abração, então. Obrigado.